A Alerj aprovou a soltura de Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi preso sob suspeita de vazar informações de uma operação da Polícia Federal. A gente está vendo imagens ao vivo da Alerj nesse momento, a decisão acaba de sair, não sei se a gente tem condições de ouvir o áudio, né? Me parece ali que há um bate-boca entre os parlamentares. A gente vai ouvir daqui a pouquinho. Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça da Alerj já havia aprovado um projeto que propõe a soltura de Rodrigo Bacelar do União Brasil. Foram 4 votos a favor da liberação dele já na CCJ. Bacelar está preso desde a última quarta-feira na Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. Ele, como eu dizia, é suspeito de vazar informações sigilosas de uma operação em setembro contra o deputado TH Joias e orientá-lo a destruir provas. TH Joias também está preso desde então por suspeita de integrar a facção criminosa Comando Vermelho. A prisão de Bacelar foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Vamos com imagens ao vivo da Alerj acompanhando, portanto, a decisão, acabar de sair a decisão de soltar o presidente da Assembleia. Vamos ouvir. Projeto aprovado, vai à promulgação. Vou conceder o tempo para as declarações de voto. Deputado Luiz Paulo. Bom, muita confusão aí na Alerj, né? Foi declarada a votação encerrada com a aprovação do relatório, que havia sido o primeiro aprovado na CCJ da Assembleia Legislativa do Rio. O relatório era pela soltura do Rodrigo Bacelar, que acaba sendo referendada pelo plenário da Alerj. Aqui conosco, Daniela Lima, há também a Letícia Casado e o Alexandre Borges. Boa tarde aos 3, bem-vindos. Começa contigo que está aí no Rio, Alexandre. Está decidido, né? Não tinha muita dúvida não, né? Acho que a expectativa era pela soltura mesmo do presidente da Alerj. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Diego, a todos. Olha, realmente não pegou ninguém de surpresa, né? Era o que era esperado. Essa confusão que foi vista agora por quê? Porque havia um acordo. Como é que a coisa funciona, né? Você primeiro passou pela CCJ, foi uma votação apertada, 4-3. A CCJ, ela analisa a constitucionalidade da prisão preventiva. Isso também é outro ponto. O Rodrigo Bacelar, ele está no regime de prisão preventiva. Então, ainda não é o mérito, ele ainda não foi condenado, né? É uma medida cautelar. Então, a CCJ da Alerj, ela analisa se essa prisão preventiva, ela faz sentido por uma ótica legal, constitucional. Então, 4-3, achou-se que não era constitucional e isso vai para plenário. Quando vai para plenário, houve um acordo feito entre os deputados, onde primeiro haveria a votação. Então o deputado ia ao microfone e dizia sim ou não, né? Sim seria pela aprovação da decisão da CCJ e pela soltura do Rodrigo Bacelar, e o não seria pela manutenção da prisão. Bom, então houve um acordo que era o seguinte: os deputados eles iriam e simplesmente declarariam o voto, sim ou não. Ou abstenção, que também às vezes acontece, né? Eles se declaram impedido de votar, aconteceu um caso nessa votação, por exemplo. E com a conclusão da votação, o microfone, então, estaria aberto para que os deputados voltassem para fazer, aí sim, uma análise, um discurso, uma declaração de por que votou sim ou por que votou não. Então, o que aconteceu? Na hora que abre o microfone, o deputado hoje em dia não resiste a criar cortes para a rede social. Então, mesmo tendo o acordo de que era para falar ou sim ou não, na hora que o sujeito está ali na frente das câmeras, podendo gerar vídeo, gerar corte para a rede social, o sujeito vai e emenda, porque pela vergonha, pela Alerj, enfim. Porque, claro, é uma votação onde a opinião pública está olhando. É um caso muito grave. O Rodrigo Bacelar foi flagrado ajudando o TH Joias a escapar da Polícia Federal. É uma coisa que envolve Comando Vermelho, quer dizer, muito feio. Então, é claro que a sociedade brasileira está de olho, mas só para esclarecer qual foi o motivo dessa confusão, que houve essa quebra de acordo e deputados eles costumam levar muito a sério essa coisa do acordo, mas na hora que abre o microfone é o vale tudo, né, Diego? Bom, enfim, então houve a votação. A Alerj ela tem esse histórico de derrubar essas decisões.
é importante também deixar claro que essa votação ela não impede o processo. O Rodrigo Bacelar continua sendo investigado do mesmo jeito e ele pode ou não ser condenado do mesmo jeito. O que estava em discussão era uma das medidas cautelares do Alexandre de Moraes, que era pela prisão, regime fechado, enfim, por uma medida preventiva, já que outras medidas cautelares não foram sequer votadas, então estão mantidas. Por exemplo, o afastamento do Rodrigo Bacelar da presidência da casa, da presidência da Alerj. Ele segue impedido de exercer a presidência da casa. Ele provavelmente vai ter que manter ali a tornozeleira eletrônica, quer dizer, outras medidas cautelares são mantidas. Então é isso que foi decidido. Agora, só para uma notinha final, é curioso porque essas coisas vão muito na conveniência política, né? Porque no ano passado, a deputada Lucinha, do PSD, ela teve que enfrentar uma acusação, né, de ser a rainha, chamada de rainha da milícia, que era ligada a uma milícia do Zinho, né, o chamado bonde do Zinho. E o partido do Eduardo Paes, do prefeito, o PSD, votou a favor dela ser solta, dela não ser presa. E aí, nessa votação de hoje, aí votaram contra. Então, essas coisas também vão muito no fluxo das conveniências políticas, porque é claro que a acusação ao Rodrigo Bacelar é gravíssima, ninguém está dizendo que não é, mas a acusação dele é de ter ajudado o TH Joias, de não ser diretamente ligado ao Comando Vermelho em tese, isso as investigações que vão falar. Mas da Lucinha, não. Da Lucinha era uma ligação direta com a milícia. E mesmo assim, muita gente que hoje votou pela manutenção da prisão do Bacelar, indignados e tal, votaram há pouco tempo, votaram há um ano pelo arquivamento das acusações à Lucinha. Pois é. Agora, Dani, a gente sabe que o Rodrigo Bacelar é um cara que tem uma rede de contatos enorme, né, no Rio de Janeiro. Ele tem uma boa influência no Rio de Janeiro e isso tudo, né, para um personagem como esse, fora da cadeia, ele pode se movimentar no sentido de, enfim, de se blindar um pouco também, né? Uma boa tarde para você. Na verdade, boa tarde, Sarza, boa tarde, Letícia, boa tarde, Alexandre. Gente, eu tô me ouvindo aqui. Opa, vamos resolver isso. Eu vou tirar o fone. Tá bom. Eu vou tirar aqui, vou falando e depois a gente... Não vai dar certo. Estamos te ouvindo, mas aí você está se ouvindo por fora do fone também, né? Fazer o seguinte... Duplo. A gente já te ouve, Dani. Quando a gente resolve isso, vamos ouvir a Letícia Casado. Letícia, as implicações políticas dessa decisão da Alerj. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego, Dani, Alexandre. Eu também estou tendo retorno aqui. Mas, para dizer que a questão do Bacelar, ela vai influenciar muito nos próximos dias do Rio de Janeiro, né? Gente, eu também tô tendo... Vem pra cá, não tem problema. Eu vou conversar com o Alexandre enquanto isso. A gente vai produzir aqui, porque até um sanduíche, sabe? Eu decorei esse meme, sabe, Dani? Eu já ouvi tantas vezes que eu já decorei, mas não quero que vocês sejam pegas no sanduíche, então vou pro Alexandre. O Alexandre, a gente sabe também que a política do Rio, né, e a gente tem mostrado isso também, como os últimos integrantes, tanto do governo do Estado, como da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, eles têm acabado presos, né? Enfim, não é uma exclusividade do Rodrigo Bacelar. Pois é, exatamente. Quer dizer, você tem um histórico que se fala muito, e é natural que se fale, dos governadores que acabaram na cadeia. Muitos governadores acabaram na cadeia, quase todos, se você pegar uma lista recente, e o atual governador também enfrenta processos graves, enfim... mas também presidente da Alerj, né? A gente às vezes esquece, mas presidente da Alerj também, e um caso clássico é o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral foi tanto presidente da Alerj quanto governador do Estado, e um caso, claro, com grande repercussão, ficou 6 anos preso, foi solto recentemente, mas a Alerj tem esse histórico. Então, assim... A gente vê na Alerj um pouco do microcosmo do que está acontecendo em Brasília. Em Brasília, você também tem esse movimento todo de proteção a deputados que são investigados, que têm mandado de prisão. Você vê que hoje, nesse momento, Diego,
você tem, por exemplo, Alexandre Ramagem condenado e com plenos poderes como deputado. Ele refugiado nos Estados Unidos e recebendo salário com gabinete. Agora, cortaram tem muito pouco tempo, foi semana passada que bloquearam pagamentos. Mas até semana passada ele estava, inclusive, recebendo e tudo. Carla Zambelli também, né? E em breve também o Eduardo Bolsonaro. Então você tem aí, em nome dessa briga do Congresso e do Legislativo, dos estaduais e dos federais com o STF, que é uma coisa que hoje rende voto, uma coisa que rende engajamento em rede social. Praticamente você, se quiser voto da direita bolsonarista, você precisa arrumar briga com o STF, você precisa falar mal do STF. E uma maneira, claro, de você comprar uma briga com o STF e agradar os seus eleitores e fazer corte para rede social, arrumar clique, arrumar engajamento, por exemplo, usar essa prerrogativa que é constitucional, que é legal, das câmaras legislativas de criarem esse tipo de impedimento a medidas de prisão, medidas gravosas como essa, ou prisão preventiva, no caso do Bacelar, de uma maneira, claro, evidente, de ter ganhos políticos para esse eleitor que quer ver briga do Legislativo, quer ver briga do seu representante com o STF. Estava vendo aqui o placar, Alexandre, nessa votação no plenário, 42 votos a favor da soltura do Rodrigo Bacelar, 21 votos contra. Então, o Bacelar teve o apoio do PL e do União Brasil e oposição de PT e do PSOL, né? Só que a deputada Carla Machado, do PT, votou a favor da soltura e o deputado Márcio Gualberto, do PL, foi contra, né? Alguns votos dissidentes das bancadas. A sessão foi presidida pelo deputado Guilherme Delaroli, do PL, né? A gente viu agora há pouco ele no comando da mesa ali, e agora a decisão vai ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Quando for notificada, a Corte poderá avaliar se cabe ou não implementar medidas cautelares em relação a Bacelar, e aí, por exemplo, uso de tornozeleira eletrônica e outras providências. Lembro que o Bacelar foi preso na semana passada pela PF, né? A apuração é de que houve vazamento de informações sigilosas na Operação Zargum, que levou à prisão do TH Joias, o ex-deputado, né, em setembro, por suspeita de integrar o Comando Vermelho. No nosso site tem, você que é do Rio de Janeiro, eleitor do Rio, se quiser saber como votou o seu deputado, ou o deputado que você elegeu, tem lá a lista completa no nosso site de como cada um deles votou, né? Não vai dar tempo da gente registrar aqui, mas você encontra a lista completa no nosso site. Diego. Diga lá, Alexandre. Diego, só um último complemento, é que para essa bancada que hoje votou o sim, que votou pela revogação da prisão temporária provisória do Bacelar, o que eles estão racionalizando? Eles estão dizendo o seguinte: olha, nós vamos fazer um meio termo na cabeça deles, tá? Que seria não compactuar com a prisão provisória, mas não deixar que o Bacelar volte, que seria demais, deixar ele voltar para a LERJ, deixar que ele volte a assumir a presidência. Então, esse é o discurso, é isso que vai ser dito, né? Eles peitam o STF em relação à prisão preventiva, mas mantém Rodrigo Bacelar afastado do cargo, afastado da presidência.